Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de Programação de Jogos Digitais. Nós estamos falando sobre Fundamentos de Programação de Jogos Digitais. Nós estávamos dando na aula anterior a questão do algoritmos. Vocês lembram dos algoritmos? A gente passou um vídeo lá sobre a construção do sanduíche lá, os filhos pedindo para o pai fazer a construção do sanduíche de pasta de amendoim. Passou lá os códigos escritos num papel para ele, né? Os algoritmos de como ia ser feita a elaboração desse sanduíche. Lembra desse vídeo lá? Então, só para a gente relembrar a aula anterior, a gente começou a falar sobre algoritmos. A gente viu ali um pouco sobre isso, sobre a construção, né, dos algoritmos. A gente viu ali como funciona essa parte ali da lógica, né? Que a gente precisa entender como que funciona. A gente viu que era importante a gente conhecer um pouco da lógica da programação, desenvolver um pouquinho essa parte aí dos algoritmos, né, para a gente poder usar em qualquer linguagem. Essa estrutura aqui que a gente tem que entender, tem que compreender, a gente vai usar em qualquer linguagem depois lá na frente, né? Seja Python, JavaScript, C++, Java, qualquer outra linguagem que você vai usar, diferente do que você vai usar, a base aqui é a mesma, a base do algoritmo, a base da lógica de programação, que é muito importante você saber. É mais importante você saber isso aqui do que a própria linguagem em si, que depois você consegue dominar aí tranquilamente, tendo essa teoria, essa base, esse conceito dentro de você. A gente viu ali sobre o algoritmo, que é uma sequência de raciocínio, instruções, operações, né, que tem como objetivo, né, alcançar um objetivo próprio lá, sendo necessário que os passos sejam finitos e operados sistematicamente, né? Um algoritmo, portanto, então, conta com uma entrada, né, input, e dentro dessa entrada ele entra num quadrado lá que é a parte do processamento, que entra a questão do hardware, e logo na sequência nós temos a saída, os output, né? Então nós temos uma entrada de instrução, nós temos um processamento da instrução e nós temos uma saída das instruções, né? As informações mediadas pelas instruções. A gente viu lá sobre as receitas, né, sobre os manuais, sobre as funções matemáticas. Todos esses são exemplos de algoritmos, né? Lembra lá da aula lá? Quem lembra? Levanta a mão aí quem lembra, quem não lembra. Lembra? Tá. Então a gente usou lá um exemplo da receita para, né, fazer um comparativo entre a receita e o código da máquina, né? O nosso código. E a gente fez assim a seguinte comparação. A receita culinária, por exemplo, tem lá os ingredientes necessários. Esses ingredientes necessários a gente trabalhou como dados de entrada. Então a gente transforma esses ingredientes como dados de entrada. E o passo a passo para realizar essa receita nós tratamos como o processamento das instruções, né? A parte do hardware ali. E o prato finalizado seriam a saída ali, executado já todas as instruções que a gente solicitou para a máquina, né? Então, simplificando aí a questão de como funciona o algoritmo, né? Na aula anterior, a gente parou numa atividade onde a gente ia desenvolver lá os pseudocódigos, vocês lembram? A gente ia criar lá alguns códigos e a gente ia fazer essas atividades aí. Então a gente vai fazer essa atividade. Hoje a gente não está aí no laboratório com o computador, não está com um tablet, não tem nada aí tecnológico. Então a gente vai ter que mudar um pouquinho o jeito da aula aqui, mas vai dar certo do mesmo jeito, tá? Vocês vão entender, depois eu quero que vocês pratiquem lá da maneira que vocês acharem melhor. Assim, a gente não vai trabalhar Portugal porque o ponto de vista do professor, eu acredito que se a gente trabalhar algoritmo e essa teoria toda em Portugal, a gente vai perder esse tempo, né? Porque depois a gente tem que transferir ela para uma linguagem, né? Então, para a gente não perder esse tempo e ser beneficiado com esse tempo, a gente já vai trabalhar direto numa linguagem ali, né? Que eu escolhi, JavaScript. Então a gente escolheu JavaScript, a gente trabalha já entendendo os princípios de JavaScript, né? Numa aula anterior eu passei um vídeo sobre o aplicativo do Motiro. Quem baixou o aplicativo do Motiro aí na sala? Hein? Alguém lembra do vídeo? Alguém baixou o jogo do celular, o aplicativo Motiro? Hein, turma? Não? Vocês viram o vídeo? Vocês lembram ou não?
O professor passa de novo. Não? Viram? Pode me responder aí. Qualquer coisa pede para o professor aí abrir o chat aí e escrever para o professor. Eu acho que está sem microfone aí, né? Tá bom? Então, assim, o Motiro ali vai te auxiliar você a estudar essa linguagem JavaScript e te orientar ali as questões da linguagem, sobre as variáveis, sobre as funções, né? Sobre como ela funciona ali, tá? Mas a gente vai ver então, né, estrutura de repetição nessa aula, né? Então a gente vai a linguagem que o professor escolheu aqui para a gente entender esse conceito, JavaScript, né? Eu vou abrir a minha tela ali, porque vocês estão com o celular aí, todo mundo ou não? Se você estiver com o celular, dá para a gente fazer a atividade tranquilo também. Então nós temos aqui o editor, né, online ali, o P5, né, JS ali, né, o js.org, que você tem esse editor online para executar os códigos do JavaScript, né? Eu vou abrir aqui para você. Só vou fechar minha tela aqui um minutinho. Só um pouquinho, turma. Só um pouquinho, o professor vai abrir aqui a outra tela. Isso aí. Então a tela que eu queria trabalhar com vocês é sobre o P5 aqui, de AS do JavaScript. Alguém já conhece, já usa essa ferramenta para fazer o código, executar o código aí na sala? Hein? O pessoal aí da programação aí conhece, né? Então a gente vai usar isso aqui para a gente desenvolver essa nosso conceito, nossa aula aqui. Então a gente não está no laboratório lá, a gente não vai conseguir executar os códigos, todos os códigos aqui, mas o professor vai passar o conceito para vocês, né? Então a gente vai digitar aqui, né, colocar uma variável, né? Colocamos let, chamamos uma variável e declaramos 18 nela ali, né? 18 é a informação que a variável está recebendo e a gente vai colocar uma condição para essa variável, que é se essa variável idade for maior ou igual a 18, a gente vai escrever na tela, você é maior de 18, você é maior de idade, né? Ou a mensagem que você quiser escrever ali. Entre aspas duplo, você coloca a mensagem de texto, chamando o console.log, você escreve na tela o resultado ali que você espera. Então nós temos aqui uma variável recebendo a informação 18, guardando essa informação, ela pega e tem uma condição, né? Uma estrutura aqui de condição. Então, o if, nós chamamos de C, né? O if aqui, ele está dando uma condição. Se a idade for maior ou igual a 18, a tela vai nos escrever, o computador vai processar essa instrução e vai nos retornar, você é maior de idade, né? Então, eu vou colocar aqui na tela a informação 16 e vou executar, né? Travou aqui meu computador aqui. Por que que travou? De propósito ali. Porque eu não coloquei uma condição se ele receber uma outra idade ali, ó. Então ele vai travar, né? Travou de propósito mesmo. Essa foi aqui a ideia do conceito. Por quê? Porque aqui a minha condição era só uma. Só se eu receber a mensagem maior, né? Então 21. Você é maior de idade. Então qualquer condição maior que 18 que eu colocar ali, ele vai me dar um retorno. Como eu não tinha previsto isso, nessa condição de colocar números menores, ele não vai me dar uma solução para isso, né? O computador, lembra que a gente falou? O computador ele não é inteligente, ele só executa muito bem as tarefas que a gente pede para ele. Como eu não soube pedir aqui, então ele não vai me retornar nada, né? Então, voltando lá no nosso slide, turma, a gente vai ficar passeando aí nessas telas aí, né?
Então, voltando aqui no nosso slide. Voltando aqui. Então, você pode ir lá entrar no editor, brincar lá, colocar as variáveis, colocar os laços de repetições, colocar lá as informações que você precisa, né? Para você treinar, fazer essas atividades, esses exercícios aí. Dentro da estrutura de repetição, a gente tem aqui, então, esse conceito que o professor vai passar para vocês hoje. Então, nós temos o conceito do if e do else, né? Que é dessa estrutura de repetição. Ela é fundamental na programação, então vocês têm que ter esse conceito bem formado aí dentro de você. Essas estruturas são usadas para controlar o fluxo do programa, permitindo que ele tome decisões com base em condições específicas, né? Você viu que o professor travou ali porque a gente não tinha informação quando fosse menor de 18. Então, a gente tem que deixar bem claro as condições para a máquina entender e interpretar ali as instruções para nós. Então, o if aqui é o C, né? É a condição C. A palavra if, ela é usada para verificar uma condição. Se a condição for verdadeira, né? Porque aqui ela é uma booleana, né? Então ela só confirma instruções verdadeiro ou falso, né? Sim ou não. Então aqui ela está perguntando, verificando uma condição. Se o código dentro desse bloco aqui for verdadeiro ou falso, né? No caso aqui, se for verdadeiro, ele vai executar. Se for falso, ele não vai executar nada, né? Foi o que aconteceu quando o professor colocou lá esse código para rodar lá no console, né? No P5 lá do JS, né? Então, assim, variável idade recebe 18. Se for maior que 18, vai receber essa mensagem na tela, né? Na sua tela, né? Dentro da estrutura ainda aqui de repetição, né, o programa ele vai verificar o valor da variável idade, se é maior ou igual a 18. Se for, ele vai exibir a mensagem, você é maior de idade, no console, né? E o else, o senão, o else acompanha sempre o if, né, para definir o que o programa deve fazer quando a condição do if não for verdadeira. Então, aqui nós temos uma parceria, né? Então, eu pergunto uma condição. Se essa condição não for verdadeira, turma, lembra que a gente tem lá? Se, um exemplo do café, vou passar o café. Se eu tenho a água fervida, né? Tem uma condição, eu passo o café, eu vou para um lado da condição. Se não, eu tenho uma outra condição, eu não tenho água fervida. Ferver a água. Então, ele sempre vai ter que ter, perguntando se a condição é verdadeira, e tem que ter uma solução já para, no caso, se não for verdadeira, né? Então, nós temos aqui a referência desse código, né? Vamos colocar lá para a gente ver? Vamos rodar lá. Só um pouquinho. Então, vamos colocar lá para a gente tentar entender, né? Então, ali nós temos a variável, nós agora temos o else ali para executar a questão de quando a gente deu aquele erro na primeira execução, de que não tinha informação se fosse menor. Agora nós temos a condição se, né, idade for, se não, nós temos uma outra condição. Então, aqui eu vou colocar 21 e vou executar. Então, a mensagem aqui embaixo no console é: você é maior de idade. Se eu colocar essa informação na variável 15 anos, ele tem que me retornar uma outra condição, né? Você é menor de idade. Então, seria essa a questão, né? Então, vamos voltar aqui no nosso slide. Então, nós temos aqui a nossa variável, né? Já com uma condição se não, né? Para a gente tentar entender essa estrutura de repetição. Dentro aqui dessa estrutura, né? A variável idade recebeu 16.
o programa não executa o bloco if. Então, ele pula a instrução do bloco if, você é menor de idade, né? Ele executa o bloco else. Então, else if senão se, né? Traduzindo ali. Então, else if permite que você verifique múltiplas condições em sequências. Por isso que serve o else if, né? Ele é útil quando você precisa verificar mais de uma condição antes de decidir o que fazer. Exemplo, né, que a gente deu aqui agora. A gente tem a condição if, a gente tem o else if, né, e depois tem o else, né. Então essa é uma outra condição aqui, quando a gente precisa verificar várias condições antes de finalizar o código, né. Nós vamos ver essa condição aqui agora. Então nós temos aqui uma variável recebendo o valor de 17. Nós temos o if lá, que a gente começou a trabalhar com ele, tendo uma condição, idade, a variável idade recebendo uma informação, perguntando assim, uma condição, se a idade for maior ou igual a 18, eu preciso que escreva a mensagem, você é maior de idade. Mas se não, né, um else if ali, tem uma outra condição. E aqui a gente poderia colocar várias condições, quantas forem necessárias, né? Depois a gente vai aprender a questão das funções, que uma função chama, né, uma condição aí executa várias tarefas durante o nosso código. Então, assim, a idade for menor que 16, a gente vai escrever, você não pode tirar a permissão para dirigir. E se ela passar por essa segunda condição aqui, a gente finaliza, né, com o else, né? Se ela não está dentro das condições anteriores, ela vai escrever na tela, você ainda é menor de idade, né? Então, a gente tem esse código aqui para a gente rodar lá para ver como que fica. Vamos lá então. Então a gente tem aqui dentro do nosso console rodando essas informações aqui. Eu vou colocar 21 aqui de novo. Ele tem que dizer que é maior de idade, né? Tá, voltando lá então. Então o professor vai colocar no console lá 21 e ele tem que me retornar você é maior de idade. Se eu colocar 18 é menor que 16, não, colocar 16. Porque a condição ali, você não pode tirar a carteira, né, a permissão para dirigir, né? E você ainda é menor de idade, seria se ele não passasse por essa condição aqui, né? Menor ou igual a 16. Então vamos colocar lá 10 anos para ver. Né? Vou colocar 17 aqui. Você ainda é menor de idade. Por que que não funcionou quando eu coloquei menor que 16? Porque eu tenho uma condição dentro do else if aqui, né? Se não, a condição é que menor que 16 ou igual a 16. Então, tudo que eu colocar de 0 a 16 vai cair nessa condição aqui, né? E se eu colocar maior que 18, vai cair nessa condição aqui. Uma única exceção que vai cair, você ainda é menor de idade, é se eu colocar uma exceção entre o 18 e o 16, que seria o número 17, né? Então ele me dá uma mensagem na tela. Então tem que deixar bem claro isso para o código, para que ele possa funcionar corretamente, né? Tá? Voltando aqui na nossa apresentação. Então vamos lá. Então a estrutura de repetição aqui, ela verifica, né? Então três pontos aqui que a gente precisa entender. Ela verifica aqui se a idade é maior ou igual a 18, se a variável é maior
igual a 18, se essa informação que o usuário passa para você ou que você colocou, declarou ali na variável, for essa informação aqui, ela exibe uma mensagem que é verdadeiro e fala que você é maior de idade, a mensagem entre aspas dupla ali. Se a idade for menor ou igual a 16, né, ela verifica se é verdadeira essa condição anterior não foi entendida, né, não foi solicitada, né, então ela exibe uma outra informação na tela, entre aspas dupla ali, você não pode tirar permissão para dirigir. E se nenhuma das condições anteriores for verdadeira, né, vai perguntar lá, não é maior que 18, igual a maior que 18, é menor, igual a 16, e o exemplo que o professor deu ali, a única informação que cabia aqui era o 17, se não passou, o 17 caiu aqui como informação da variável, não encaixou dentro das condições anteriores, ela responde essa mensagem daí, exibe essa mensagem do else, a última condição ali, você ainda é menor de idade. Tá bem? Até aqui, turma. Tudo bem? Alguma dúvida? Precisa alguma sugestão, alguma ideia? Como que tá aí? Como que tá aí? Me responda aí. Nós temos uma atividade para fazer, a gente pode fazer ela no caderno daí, tá? E daí eu peço para vocês me tirarem a foto aí e me postar lá no Google Class. Eu vou estar colocando para vocês lá no Google Class agora a atividade, tá? Essa atividade aí vai valer 10 pontos, tá? Uma atividade mais complicadinha, mais trabalhadinha ali. Tem um período de tempo ali para executar ela. Então a gente vai fazer essa atividade na sala de aula, tá? Usando o caderno mesmo, tá bom? Porque vai ser em Portugal, vai ser na linguagem que a gente conhece, tá bom? A gente vai exercitar um pouquinho da parte do algoritmo, né? Igual a instrução do pão, o sanduíche lá, de pasta de amendoim, né? A gente vai escrever um pseudocódigo ali, na nossa linguagem mesmo, para fazer essas tarefas ali de algoritmo. Então aqui ninguém perguntou nada, ninguém falou nada, tá tudo bem. Eu vou complementar esse conceito de estrutura com um resumo do que a gente falou até agora, né? Então aqui, o if lá, né? Se executa o código dentro dele, se a condição for verdadeira. Então a gente tem uma condição dentro do if e quando é verdadeira ele executa. E a gente tem uma outra condição, se não passar na primeira aqui, na primeira condição, ele vai fazer um se não, né? Um else if. Então, se não passou na primeira, a primeira não é verdadeira, vai fazer uma outra condição. Então, vai verificar uma nova condição. Se a condição anterior não for verdadeira, ela vai fazer a condição dessa próxima condição aqui. E daí a terceira ali é else, né, que a gente viu, né? Que se não executar nem a primeira, nem a segunda, nem o if, nem o else if, vai executar o else. Executa o código dentro dele se nenhuma das condições anteriores for verdadeira, né? Essa estrutura permite que você tome decisões baseadas em várias condições, tornando o programa mais dinâmico e interativo, tá? Aqui tem mais um exemplo aqui, a variável ali recebendo 18, né? A condição if, se maior ou igual a 18, vai escrever na tela ali, chamando, né, console.log, entre aspas, duplo, você é maior de idade, né? Então, esse é o resumo aqui da estrutura, do conceito de estrutura de repetição. Ficou alguma dúvida nessa questão? Guarde bem essa informação desse resumo aqui, ó, que vai cair na prova, tá bom? Então, guarde essa informação aí, bem importante você saber essa orientação. Você entendendo essa orientação aqui, você já está com mais de meio caminho andado para desenvolver a linguagem aí que você deseja, né? Seja Python, seja React, seja Java, JavaScript, qualquer linguagem aí que você for fazer, você tem que ter esse conceito bem estruturado dentro de você, bem formado dentro de você. Então, uns minutinhos aí para você resolver.
Eu vou duplicar minha tela de novo aqui. Entender, porque fica mais fácil. Porque eu acho que eu não vou voltar mais. Isso. É uma aula só, né? Vai até que horas? Turma, então vamos lá. Nós temos 10 minutos aí para fazer atividade. Aí o professor já vai entregar a aula. Então, mas a gente fica conectado até 5 minutos para as 9 ali, tá bom? É 5 minutos para as 10, tá bom? A aula termina às 10 horas, vão para o intervalo de vocês. Então, a gente tem aqui, ó, eu vou passar rápido, depois a gente volta nos exemplos, tá bom? E eu quero que você faça um pseudocódigo com a tua linguagem, com o teu jeito, com a tua ideia, com o teu personagem, da tua maneira, tá bom? Então, você pode se juntar em dupla para fazer essa atividade aí, tá? E eu vou colocar lá no Classroom agora e vai valer 10 pontos, tá? Então façam, vai complementar na nota de vocês. Lembra que o professor falou que não gosta de fazer recuperação? Porque essas atividades aqui que vão recuperar a nota de vocês se vocês precisarem. Então essa aqui vai valer, uma das atividades que o professor fez até agora, essa aqui é o que vale mais. As outras valiam 1 ponto cada uma, essa vale 10. Então façam. Se juntem em dupla aí, escolha a tua dupla predileta aí, e vamos desenvolver essa atividade. Então, a atividade aqui, ó, prática de algoritmo. Essa atividade é interativa e envolve a criação de algoritmo simples. Ó, preste muita atenção. Algoritmos simples, de pseudos códigos. Então, são códigos que a máquina não vai rodar, que você não vai entender. É uma linguagem nossa aqui, né? Você vai escrever em português mesmo, em Portugal, do jeito que você achar melhor, tá? Então você vai formar dupla, vai criar algoritmo pseudocódigo para movimentar o personagem de um jogo 2D. Esse é o cenário, esse é a solicitação aqui da instrução. Usando a tecla de seta para cima, para baixo, para a esquerda e direita. Questão 1. Eu vou para a questão 2, depois eu mostro o exemplo para vocês. Questão 2. Você vai fazer um algoritmo de coleta de itens, tá? Atividade prática de algoritmos. Essa atividade é interativa e envolve a criação do algoritmo simples de pseudocódigo, novamente. Então, você vai elaborar um algoritmo para que o personagem colete itens espalhados pelo mapa, contabilizando os pontos e pegar cada item. Introduzir variável de lógica e contagem. Tá? Depois a gente volta aqui, o professor só vai passar. Algoritmo de IA do inimigo. Então, a atividade prática uma atividade prática de algoritmo, novamente, e a descrição é criar um algoritmo para um inimigo que patrulha uma área. Ao ver o jogador, ele persegue o jogador. Só que se o jogador fugir para longe, o inimigo volta para a patrulha. Correto? Trabalhar condições de loops alinhados. Simulação de combate básico, vamos lá. Descrição. Cada grupo deve criar um algoritmo para um combate simples entre o personagem e um inimigo. Então o personagem lá você vai colocar um nome, vai ver o que você vai fazer, vai criar as variáveis, tem um ponto de vida, então ele tem vida. E cada golpe ele perde ponto, né? Então são tirados pontos de cada personagem ali ou do inimigo. Aqui o objetivo é ensinar o uso da variável, decremento de lógica e decisão. Tá, são esses 4 conceitos aí, eu vou dar o tempo para vocês aí agora, tá? Então a gente vai só mostrar aqui o exemplo aqui para você entender. Esse é meu exemplo, eu quero que você faça o teu. A minha condição aqui, ó, se a tecla apertada para cima, né? Pressionada, mover personagem para cima. Se a tecla apertada para baixo, personagem para baixo. Se a tecla para direita, personagem para direita. Se para esquerda, personagem, né? E assim segue o código, tá? Esse é o exemplo do primeiro. O exemplo do segundo, a gente tem ali personagem, né? Espalhado no mapa, pegando ponto. Então, assim, nós temos uma variável ponto para cada item do mapa,
né? Se o personagem tocar o item, adicionar 10 pontos e remover o item do mapa. Simples, algoritmo simples. Algoritmos, né, ali do inimigo, né? Personagem versus inimigo. Então a gente tem o seguinte exemplo. Enquanto o jogo estiver ativo, se a distância entre o inimigo e o jogador for menor que 5, né? Pode aqui ser 5 passos, 5, né? Você que vai decidir aí, mover o inimigo em direção do jogador. Então, se ele estiver perto, move ele em sequência, perseguindo o jogador. Se não, o inimigo na rota, né? Mover o inimigo na rota de patrulha, né? É um exemplo aqui, porque eu tenho que seguir essa instrução aqui, ó. O inimigo volta à patrulha. Simular o combate básico, né? Então aqui, cada grupo deve criar um algoritmo lá, né? E representar a vida aqui do inimigo e do personagem. Então o personagem vai receber valor de vida de 100 e o inimigo, eu não quis beneficiar ele, vai receber valor de 50. Então enquanto o personagem for maior que 0 e a vida do inimigo maior que 0, né? Segue o jogo. Se o personagem atacar, diminuir a vida do inimigo em 10. E se o inimigo atacar, diminuir a vida do personagem em 5. Então esse é o código, tá? Eu vou dar o tempo para vocês aí agora na sala e vou colocar lá no Google Class então, para vocês me responder, tá bom? Estou aqui, qualquer coisa me pergunta.
E aí, professor, então vamos finalizar, né? Já está perto do intervalo, correto? Então, essa atividade aí, termine lá depois, entregue para o professor, vai valendo 10, hein? Não esqueça de fazer. Semana que vem, bem provável prova, então se prepare. A gente tem mais uma aula na sexta, então a gente pode terminar essa atividade na sexta, tá bom? Então, até o próximo encontro, até a próxima, valeu!